começando o Mergulhando no Espelho. Gente, de verdade, eu pensei numa porção de coisa para falar hoje. Eu pensei como eu vou atender uma pessoa muito interessante, uma mulher que vocês vão gostar muito. E eu senti uma energia muito boa dela, por isso eu a convidei para vir aqui no Mergulhando no Espelho. Eu preparei uma porção de coisa, pensei, mas não vou falar não. Sabe, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, natural. Eu acho que aquelas coisas que eu falar sobre as mulheres, eu ia entrar no esquema artificial. Às vezes a gente entra mesmo por questão de estética. A gente precisa de materiais, né? A gente precisa de pincel, de tinta, mas o mais importante é a criação, é a sensibilidade, é com o coração, do fundo do meu mais profundo sentir. Eu convido hoje uma pessoa que eu gostei e gosto muito, Roberta Grabert, doutora Roberta Grabert. Ela é ginecologista e obstetra. E lógico que ela é uma pessoa importante. É importante para mim. Por isso eu a convidei. E lógico, vai ser a partir de agora importante para vocês. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Agenor. Primeiro, muito obrigada por me convidar. Eu amei o convite, porque nós ficamos amigos de uma maneira tão natural, né? Então, muito obrigada por me convidar. Estou adorando estar aqui, ainda mais para falar para um assunto que eu adoro, que é essa coisa de ser médica de mulheres. Certo. Me diga uma coisa, querida. Para a pessoa procurar uma médica de mulheres, que idade é o ideal da... E não tem muita idade. Na verdade, nós todas nascemos, né? Então, na verdade, as mulheres que menstruam, as pessoas que menstruam, devem procurar a ginecologista, né? Quando sentirem algum tipo de sintoma. Isso quando são meninas, né? Ou adolescentes, pré-púberes. Então, assim, geralmente é por volta dos 11, 12 anos, né? Se tem alguma cólica, se demorou para começar a menstruar, se menstruou e está se sentindo mal, ou se a mãe menstruou com 12 anos, a menina já está com 14 e não menstruou ainda e está preocupada, ou se tem algum tipo de corrimento. Então, para as meninas jovens, né, a gente fala que é quando tiver algum sintoma. Eu tenho muita paciente jovenzinha que me procura, que a mãe me procura, né, para que eu explique menstruação, explique esses ciclos. Também adoro, né? As mulheres mais velhas, aquelas que já têm vida sexual, né, essas devem vir ao ginecologista uma vez por ano. E aí os exames vão mudando conforme a idade, conforme o período da vida que você está, em que ciclo você está dessa vida, né? A sua população, qual é o problema maior que a mulher apresenta? Atualmente, eu sou formada há 34 anos, né? E as minhas pacientes envelheceram comigo. Né? Eu estou agora com quase 60 anos. Então, eu atendo muita menopausa, né? E eu gosto desse tema. Né? Gosto bastante. Mas eu continuo adorando fazer parto. Então, eu acabo fazendo também muitos pré-natal, né? E a maioria dos partos, como são naturais? São, na verdade, assim, eu faço parte de um projeto chamado Projeto Parto Adequado, que é um projeto dos anos 2010, que surgiu lá no Einstein, junto com o RIS, né, que é o Instituto de Saúde americano, para a gente tentar diminuir esse número enorme de cesáreas, mas sem exageros. Porque teve um período que a cesárea estava em alta, não é? Ela continua em alta e é um problema nacional, né? O Brasil é recordista de parto cesáreas, que é um parto operatório, com muito mais complicações do que um parto normal. E aqui no Brasil, as pessoas têm mais medo de um parto normal do que de uma cesárea. Então, esse movimento ser o parto adequado. O parto, Agenor, ele tem que ser adequado. O que isso quer dizer? Ele tem que ser bom, primeiro, é óbvio, né, para a parturiente e para o neném. E depois, para a família da parturiente, que está ali na sala, e para os médicos e para todo mundo. Então, esse é o parto adequado. É o parto, assim, eu falo que é aquele parto que sai todo mundo inteiro. Não sai um para um lado, outro para o outro, entendeu? E o neném preservado, né? Agora, o que é necessário para um bom atendimento? Para um bom atendimento é necessário, primeiro, ótima formação. Eu acho que a gente tem que ter uma boa formação em medicina, né? Mas... Você é formada, a sua parte, pela FMU-USP, não é? Pela Faculdade de Medicina da USP, lá Pinheiros, querida, que eu adoro. Por sinal, meus amigos que estiverem assistindo, estou aqui. Depois vou te indicar alguns para virem aqui também. Então, primeiro a formação. É muito importante a formação.
a gente está vendo atualmente, não sei se você sabe disso, mas uma corrente de médicos jovens que não querem fazer residência. É importante que se faça residência. Apesar de ginecologia e obstetrícia serem campos da saúde primária, né, da saúde básica, né, até nas unidades de saúde você vai ter ginecologista e o obstetra, mas é fundamental boa formação. E depois tem a coisa de você estar sempre atualizado e ter empatia e gostar do que faz, né? Porque, assim, não adianta uma pessoa que não gosta de fazer parto, que não gosta de receber o neném, que não gosta de lidar com aquela mulher, que vai ter sua cólica, que vai ser tua dor, às vezes você vai ter que conversar. Essa pessoa não deve fazer obstetrícia nem ginecologia. Certo. Né? E como está isso, a sua profissão ligada à saúde pública? Como está essa história no meio disso? Eu adoro saúde pública, né? Eu sou uma fã do SUS. Já trabalhei em posto de saúde durante muito tempo. A última vez, eu terminei agora em dezembro do ano passado agora, né? O ano passa rápido, mas em dezembro de 23 eu ainda estava trabalhando num posto de saúde no Jardim Brasil. Né? E é impressionante como o SUS tem algum repertório. Só que o que você vê é o mau uso dessa consulta. Agora, é muito legal que a saúde pública e a privada, elas deveriam andar lado a lado. Né? E todo mundo deveria estar podendo ter, pelo menos, acesso ao básico. A gente tem, hoje em dia, uma saúde que cuida mais da doença. E a gente tem que virar esse jogo para começar a cuidar mais da saúde das pessoas, como manter a saúde, como melhorar a saúde, né? Como não ficar doente. E o pré-natal que a gente faz com as grávidas é muito isso. Né? Eu sempre falo, pré-natal, esse pré aí é porque a gente vive querendo adivinhar se vai ter alguma complicação para poder evitar. Certo. Então, é fundamental. Qual é o problema que mais se apresenta? Aqui no Brasil, a gente ainda tem a maior mortalidade por hipertensão de grávida, pressão alta em grávida. Tá? Isso não é assim nos outros países. E não vamos falar sobre isso? Isso não é comentado? Pois é. E assim, como que a gente previne isso? Né? Como que a gente previne a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, a HELP, né? Que é uma síndrome que as pessoas, às vezes, quem está ouvindo, a gente pode já ter ouvido falar, com pré-natal. Então, a grávida, ela é uma paciente como qualquer outra. Tá? Então, a gente vai usar remédio para pressão alta, a gente vai usar exercício, a gente vai usar estilo de vida, a gente vai usar alimentação. Então, é um todo, né? Um todo. E a gente sabe que fazer o pré-natal já diminui barbaramente as chances de você ter uma doença hipertensiva que pode levar à morte. Né? A principal causa de mortalidade no mundo, né, são os sangramentos, depois do parto, principalmente. Certo. E isso a gente tem, por isso que precisa ter uma formação. O obstetra, ele tem que ser um cara rápido. Tá? A obstetrícia, cada dia mais, vem sendo uma rede, eu acredito muito nisso, que eu falo que ela é transdisciplinar. O que é isso? A gente não precisa só do médico, sabe, Agenor? A gente precisa de toda uma estrutura. Então, é o médico, é a enfermeira obstétrica, é a doula, é o marido, é a paciente que vai estar preparada para aquele momento. Isso vai se formando ao longo desses 9 meses, até a gente ultimar com o parto. E não acaba no parto. Acaba bem depois do parto. Né? Então, a gente tem que saber que todo parto, isso a gente já conseguiu aqui no Brasil estabilizar, né? Todo parto, depois do parto, você precisa ligar a ocitocina nessa paciente, tá? Para poder contrair esse útero. E todo obstetra tem que estar preparado para um sangramento. Então, se tiver um sangramento, o que você faz? Aí você tem que ter um protocolo no hospital. E esse protocolo, se ele não tiver na cabeça, ele tem que estar na cabeça de alguém da equipe. Pode ser a enfermeira, pode ser a doula. Alguém vai falar, doutora, estou achando que está sangrando demais. Principalmente nas 6 horas depois do parto. E falando no assunto bem delicado, sendo bem objetivo, doenças venéreas, como está isso? Como está um absurdo acontecendo? Como está isso agora? Você tem uma ideia, em outubro a gente tem outubro rosa, né? Certo. Aqui em São Paulo a gente tem outubro verde rosa. Pouquíssimas pessoas sabem disso. É só em São Paulo, na prefeitura. Eu não estava sabendo disso. E o verde é a prevenção da sífilis. Né? Quando eu trabalhei lá no Jardim Brasil, é impressionante o número de pacientes com gonorreia. Né? As pacientes com sífilis que já chegam no pré-natal com sífilis. E sífilis é muito fácil de tratar.
né? A gente trata com benzetacil, a gente trata com antibiótico, né? O que acontece? Acontece que, às vezes, as mulheres elas são reinfectadas, porque, às vezes, o parceiro não quer tratar ou não pode tratar. Né? Tem alguns casos, lá tem um caso muito interessante que alguns dos parceiros dessas pacientes estavam no presídio. E no presídio parece que você não pode falar que tem sífilis ou que passou a sífilis para alguém, porque senão eu acho que acontece alguma Deve ter coisa. algum código lá. Exatamente. Né? E aí que eu fazia? A gente inventava outra desculpa para poder dar essa benzetacil para essa pessoa, para esse homem que está lá, ou tratava a paciente. Às vezes eu tratei pacientes ali por vários meses, né? Porque é muito fácil de tratar, são 3 doses de penicilina. É aqui em fácil São tratar Paulo. sífilis? É fácil. E é altamente contagioso, não é? Extremamente contagioso e extremamente prejudicial para esse neném. Né? O que pode acontecer se uma mulher tiver sífilis e engravidar? Não tem, ela engravidou com sífilis, tá? Certo. E essa sífilis passou para o neném. Você pode ter uma sífilis congênita, que é uma patologia grave, que pode levar à morte e pode levar a outras consequências para esse neném. E as pacientes também, porque a sífilis ela tem vários estágios. Então, a gente tem a sífilis primária, que é aquela onde tem a lesão, que é uma lesão que não dói, é uma lesão, de cancro duro, é uma lesão mais ou menos de uns 2 centímetros de diâmetro, com o fundinho espelhado, então ela nem pus tem. E a maioria das pessoas não percebem. Não tem sintomas? A sífilis primária, ela tem sintomas, mas são sintomas gerais. Então, você pode ter uma febrícula. São né? sintomas leves que a pessoa, por desinformação, não... Tem gente que vê esse cancro e aí vai no posto. E aí você precisa de um médico que saiba ver aquilo. Pode ser também uma enfermeira, tá? Isso é outra coisa, gente. Vamos parar com essa história de... Não, a enfermeira é fundamental. Às vezes um bom enfermeiro, ele já vai levar para o médico uma coisa já na metade, já a metade feita. Então, no posto de saúde, por exemplo, a gente é muito ajudado pelas enfermeiras, muito, muito, muito. Né? Então, eles às vezes pedem o exame, fazem o exame, já chega para você prontinho, você só precisa ir lá e prescrever, que é maravilhoso. Né? Eu gostaria que elas pudessem até prescrever também, e o médico tem que estar ali para dar apoio para a equipe. Porque são extremamente experientes. São. E elas estão com a mão na massa. Exatamente. A grosso modo, né? Estão na mão na massa, elas estão ali presentes. Exatamente. Então, sífilis é o nosso maior problema atual, né? A gente tem realmente aquilo que a gente pode chamar de não chega a ser uma epidemia, mas a gente tem muita sífilis. No consultório particular, que eu só atendo particular no meu consultório, aí já não tem muito. Né? Porque aí tem o fator social, cultural. Isso. Mas a gente tem as toxoplasmose, né? Teve há uns 5, 6 anos, teve uma onda de toxoplasmose, se não me engano, no bairro de Pinheiros. Qual a característica? É a mesma coisa. A toxoplasmose, né? Ela, dependendo da fase da gestação que a mulher está, né? Ela vai afetar mais ou menos o neném. Certo. Tá? Agora, as afecções nesse neném da toxoplasmose são muito, muito graves. Então, a gente pode ter microoftalmia, a gente pode ter cegueira, surdez. E a gente trata a toxoplasmose durante a gravidez. De novo, é um remédio difícil de achar, mas tem no SUS. Tá? Então, a gente precisa saber quando trata, quando não trata. Né? E como é que eu sei que eu tenho toxoplasmose? Pelo exame de sangue. Porque a toxoplasmose também é parecida com a sífilis nesse sentido, que os sintomas às vezes são de um resfriado. Entendeu? Então tem que fazer aqueles exames, né, do pré-natal, a gente tem que fazer eles no sangue direitinho. Você acredita que toda mulher, quando entra na menopausa, deve procurar uma profissional? Com certeza, até antes. Gente, vamos preparar as mulheres para a menopausa é um evento. A menopausa é um evento que está incomodando muito as mulheres, não é? Além de fatores psicológicos que, inclusive, se encadeiam uma série de outras coisas. E a menopausa é um evento. Então, menopausa quer dizer a última menstruação. Tá? É isso que quer dizer. Assim como menarca é a primeira menstruação. Certo. E como mocinha é a primeira menstruação, a menopausa é a última. Mas a menopausa ela está contida num período chamado climatério. Certo. E a impressão que eu tenho é que para a sociedade, para as grandes farmacêuticas, até para alguns médicos, parece que as mulheres acabam depois que elas param de menstruar. Sendo que a gente vai viver 1/3 da nossa vida. E agora estamos vivendo bem mais, né? Bem mais. Né? Então, o climatério ele vai dos 45 aos 55 anos.
Bom, eu tenho quase 60 e eu quero viver até os 100. Ou seja, eu vou viver mais de um terço da minha vida no pós-menopausa. E a gente tem que tomar todo o cuidado, tanto para preparar as mulheres para entrarem na menopausa, que é o quê? A menopausa, na verdade, eu vou continuar chamando de menopausa, porque climatério é um termo muito técnico. A menopausa é a morte do seu ovário. Nós, mulheres, nós somos diferentes de vocês. A gente nasce, né, com um número de óvulos já certinho ali. Né? Sendo que os homens eles vão produzir espermatozoides até o final da vida. Nós não. A gente nasce ali com um número de óvulos e o dia que esse último óvulo, né, é usado é o dia em que você não vai mais menstruar por uma consequência, então você está na menopausa, você não tem mais reprodução. Né? Então, e isso acarreta o quê? Os ovários são responsáveis pela produção dos nossos hormônios maravilhosos, né? Então, estrógeno, progesterona, são produzidos no ovário. O útero, que todo mundo fica tão preocupado, e as mamas, eles acabam não produzindo nenhum hormônio, mas eles vão receber eles vão ser agentes desses hormônios, que vão circular no sangue. E a gente, quando entra lá na menopausa, o estrógeno vai para as cucuias, a progesterona vai para as cucuias, a gente tem até uma produção pequena, né, no tecido gorduroso, um pouquinho na adrenal, mas é muito pouco. E a qualidade desse estrógeno, a partir dos 30, 35 anos, já vai mudando, que a gente tem estrona, estradiol, né, e o estriol. O grande hormônio, o hormônio que a gente ama de paixão é o estradiol. Né? E hoje em dia a gente tem maneiras de repor esse hormônio muito fisiologicamente. Né? Então, lá atrás, quando eu me formei, a gente ainda usava aquilo que a gente chama de estrogênio conjugado. Hoje em dia, ninguém mais usa isso. Pra você ter uma ideia, no SUS, a gente não tem estradiol para dar para as pacientes como eu gostaria que tivesse. Então, a paciente que está no SUS, ela pode ser até orientada pela menopausa, mas ela vai ter que comprar medicação fora para fazer uma boa terapia hormonal. E reposição hormonal? Então, você é a favor? Porque existem linhas que questionam isso. Vou falar uma coisa, gente. Eu só vou mandar um recado para todo mundo. Se você for hoje, em 2024... essa câmera é toda sua, viu? 2024, se você for ao médico que falar que é contra terapia hormonal, fuja. Fuja. O que é a terapia hormonal? Então, a terapia como funciona? Hormonal, exatamente. O que acontece? Existem algumas pacientes, algumas mulheres, que infelizmente vão ter uma contraindicação do uso de hormônios. Tá? Mas elas são muito raras. A grande maioria de nós vai poder usar hormônio muito bem. E desde 2020, eu diria, né, a gente sabe que muitas das coisas que foram imputadas à reposição hormonal, como a gente chamava à época, na verdade são factoides. A gente não tinha dado suficiente para dizer se aquilo era ou não verdade e as pessoas preferiram acreditar que aquilo era verdade. Não são verdades. Por exemplo, câncer de mama. A reposição hormonal dá câncer de mama? Não. Né? Os estudos mais recentes mostrou o contrário. Quando eu falo em terapia hormonal e falo em relação ao câncer de mama, é importante, gente, é aquela terapia hormonal de creminho que você passa, é o estradiol, né, por via como da faz? pele. Explica direitinho. É um creminho. Que passa, a mulher usa um creminho só? Creminho, eu ainda uso no lugar da pele, que não, então você vai pegar aquele creminho, mais ou menos, geralmente é 1 grama, né, um puffzinho, alguns vêm num envelopinho, e vai colocar na pele, sempre com indicação médica, e vai espalhar com o dedo. Essa também é outra dica, ó. Nada de espalhar o estrógeno assim, porque aí fica tudo na mão. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de interno de coxa. E é fácil assim? Muito fácil, é um aí gel quando fala reposição hormonal, algumas pessoas pensam que tem que tomar uma porção de medicamentos. Não, é um gel transparente, você passa na pele, você não precisa nem tomar, porque assim, a via oral para reposição, ela também é boa, mas ela é um pouco pior do que a via dérmica. O que a gente tem discutido muito, e aí é um assunto bem complicado, inclusive a Febrasgo, que é a nossa federação, soltou diversos comunicados, são os implantes. Então, aqueles chips da beleza, isso é proibido, gente. Eu não sei o que é chip da beleza. Então, chip da beleza, o que acontece? A gente não tem ainda uma maneira de, por exemplo, injetar esse hormônio na pele, ou, né? E que ele dure, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem que todo dia passar o creminho. Não tem jeito.
Algumas pessoas inventaram um negocinho que você coloca também sobre a pele, né? E ele vai ficar liberando esse hormônio. Parece muito legal, só que não é. Por quê? Porque a gente não tem dados, tá? E o que a gente viu é que alguns profissionais mandavam fazer isso em farmácia de manipulação e a gente não sabe o que tem dentro desse chip. Então, a gente tem casos de mulheres, por exemplo, eu tive um caso outro dia num hospital famoso de São Paulo, a moça chegou, inclusive, ela foi a óbito depois, né? Ela chegou tendo várias tromboses, né? Estava com uma trombose pulmonar importante, e a causa eram esses hormônios, a gente não sabia quanto tinha, e a gente tentamos tirar os tais dos chips, eram umas cápsulazinhas, né? Mas precisamos chamar radiologista intensivista para poder procurar esses chips ali, porque a gente foi tirando, era um monte. E essa moça foi a óbito, né? Assim, ela morreu por uma trombose, porque provavelmente a gente não sabe o que tinha lá dentro. Então, esses chips da beleza fujam também. Pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga fazer um implante que tenha o hormônio e ele libere direitinho? Pode. Tá? Agora, uma coisa, você, com exceções de algumas mulheres que não podem, por uma série de fatores, você é a favor da reposição hormonal? 100%. Você acha que todas as mulheres que têm condições devem fazer reposição hormonal? Todas as mulheres que têm condição e que não têm condição também. Condição que eu digo física. Sim, tem que fazer. Então, assim... Quais os benefícios da reposição hormonal? Os benefícios são assim... Ninguém gosta tanto de envelhecer, mas o principal benefício médico é a osteoporose, né? Certo. Então, a gente tem que evitar a osteoporose e a gente sabe que com a queda do estrógeno, você vai ter uma perda óssea muito acentuada. Então, a principal causa seria essa. Então, evitar a osteoporose. Porque o que acontece? A osteoporose, ela começa aqui com os 40 anos. Na verdade, ela começa antes, mas a osteoporose mesmo, que é a falta total de ossos. Gente, osteopenia não é doença, tá? A osteopenia é... Todos nós, a gente vai ficando mais adulto, né? A gente vai perdendo mais osso do que repondo osso. Certo. E nós, mulheres, quando entramos nesse período, depois da última menstruação e depois da baixa do estrógeno, a gente perde muito mais osso do que ganha. Só que a consequência disso vai acontecer lá pelos 70, 80 anos, que é aquela mulher que vai, às vezes, até quebrar e cair. Você já deve ter ouvido isso. Né? Já. E a principal causa de morte em idosos é a fratura de fêmur. Né? E eu sempre falo, aquela paciente que não usou hormônio ali na janela de oportunidade, que são esses 5 anos, logo que você para de menstruar, essa é a época ideal para você fazer essa reposição em termos de osteoporose, ela vai acabar perdendo uma chance e a gente pode estar condenando essa pessoa a ter uma fratura lá na frente. Então... essa coisa de ser contra ou a favor, acho que ela tem que ser sempre prescrita, sempre individualizada, tá? Porque o que aconteceu lá em 90, 80, 90, realmente a gente dava o estrógeno, na época era só estrógeno conjugava, todo mundo tomava. Não precisa de receita para comprar o estrógeno na farmácia. Não precisa. Não precisa. Né? Agora, eu não recomendo que ninguém tome sem ir ao médico e tem que fazer o acompanhamento. Qual que é o acompanhamento que a gente tem que fazer? Se você me falasse assim, 2 exames bem básicos, um é o Papa Nicolau, que daqui a pouco a gente vai ter novidade. Que idade a pessoa deve fazer o Papa Nicolau? O Papa Nicolau deve ser colhido logo depois do seu início da vida sexual. Certo. Então, a idade seria uma média de 16 anos, 15 anos. Não sei, se bem que está tudo... eu estou chutando aí no... Agora, sim, a mulher que nunca teve relação, a gente pode até colher também, né? E aí a gente pode colher ou com espéculo de virgem, ou a gente pode colher com swab, então também é importante fazer. Mas nessa fase de vida, né, assim, então é um Papa Nicolau por ano, vai ter mudanças, porque a gente está aí com um exame que já está no SUS, né, que vai ser a presença do HPV, porque o câncer de colo de útero é um único câncer prevenível que a gente tem, a gente previne. É prevenível o câncer de colo? Sim. Tá? Diferente do câncer de mama, que a gente consegue pegar muito cedinho. Não, câncer de colo de útero, se a gente conseguir detectar o HPV, a gente previne. E o que quer dizer prevenir? Prevenir é realmente não ter câncer. Tá? A gente vai tomar algumas medidas para que essa paciente não tenha câncer. 98%, eu acho que é 100% dos cânceres de colo de útero tem na sua base um HPV. Certo.
né? Que a gente tem vacina. O número de HPV é muito grande? É enorme, enorme. Né? Os trabalhos mais antigos dizem que 80% da população já teve contato. Ter contato com o HPV não é ter a doença do HPV. Então, isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Você fala assim, eu acho que todos nós já tivemos contatos com o HPV. Né? Só que algumas pessoas vão desenvolver, vão pegar aquele HPV e vai se transformar numa lesão ou numa doença. A grande maioria de nós tem defesa. Ou seja, tive contato ali com o HPV, o meu corpo mesmo já se defendeu, tal, e eu não vou nem saber que eu tive. Tá? Tem uma outra porcentagem em que o corpo não se defende tão bem, eu vou ter lá, eu posso ter uma feridinha, uma verruguinha, né? Mas o corpo também consegue se defender e isso daí regride. E tem as outras pessoas, né? Tem uma porcentagem bem pequena de pessoas, mas existem pessoas que vão ter o HPV e esse HPV não tratado vai, depois de alguns anos, virar um câncer, né? Então, eu não admito alguém morrer por câncer de colo de útero. Tá? Eu acho que a gente está em 2024, a gente tem vacina, a gente tem todos os tipos de tratamento possíveis, né? A gente tem como detectar o HPV no Papa Nicolau, né? Ou seja, não é o mesmo exame, mas a gente usa o mesmo meio de controle, é só um exame diferente, né? Então, a gente detecta o vírus, a gente detecta o DNA do vírus. Então, é impressionante. E isso já está no SUS. E aí, com esse exame do DNA do HPV, as mulheres teriam que repetir uma vez a cada 5 anos, e não todo ano. Então, bem gostoso. Certo. Né? Um exame negativo te deixa 5 anos sem repetir o exame. Bem gostoso. E ali, perto dos 40 anos, na verdade, a partir dos 40 anos, a mamografia. Se você me falasse os 2 exames que eu mais gostaria de ter, são esses. Aí depois vem um terceiro exame que eu gosto muito, que é o ultrassom, né, para a gente ver o eco endometrial, para a gente ver o endométrio dessas pacientes. O endométrio é aquilo que vai dar lá a endometriose, certo, que é outra coisa que a gente vê muito também. Né? Então, esse é um exame que ele não é obrigatório, mas que quem faz uma terapia hormonal, uma reposição hormonal, é legal a gente ter também. Poxa, mas assim, a impressão que eu tenho, ou talvez não seja comentado para os homens, que as mulheres não vão muito ao ginecologista como deveriam. Eu não sei se é cultural, eu conversando com algumas... Não, as mulheres vão sim. Olha, eu vou dizer, exatamente todos os nossos trabalhos com saúde pública, tudo, a gente visa as mulheres. E elas estão indo... As mulheres vão muito. Quem não vai ao médico são os homens. A gente está no Novembro Azul. Os homens mais velhos, que a nossa geração agora está fazendo musculação. A nossa geração, a geração nossa, que eu digo atual, não a minha, está indo mais à musculação, está se cuidando mais. Tem que se cuidar e tem que ir ao médico, né? Então, por exemplo, né, tem muito preconceito com a história do toque retal. E realmente, né, teve uma época em que a gente achou que só o PSA, que é o exame que a gente faz para o câncer de próstata, adiantava. Hoje em dia a gente sabe que é muito bom ter um toque retal para poder afastar outras coisas. Isso é outra coisa que bom que eu falei disso, que é o exame físico, né, gente? Tudo isso que eu estou falando vai ao exame físico, né, de mulheres e de homens. É outra coisa que eu fico horrorizada, é como que um ginecologista atende uma paciente e não a examina. A gente tem que olhar esse colo do útero. A gente tem que fazer, pelo menos ver. Eu colho o Papa Nicolau no meu consultório e colhia no posto de saúde também. Não mandava para a enfermeira colher. Porque eu estou ali examinando, estou olhando. Então, colha o Papa Nicolau e olhe para o colo do útero da paciente. Né? Nós temos esse privilégio de que é um órgão que a gente pode olhar. E, às vezes, até a olho nu você pode ver uma lesão. Agora, até que idade as pessoas costumam lhe procurar? Olha, eu tenho pacientes de todas as idades, mas assim, em termos de exames, o Papa Nicolau a gente deve fazer até os 64 anos, tá? Então, por volta dos 18 até os 64. Esse do HPV que eu falei, na verdade, ele é muito indicado para mulheres de 25 anos até os 64, né? E a mamografia a gente começa aos 40, pede uma por ano. Eu não costumo ter idade limite, né? Mas a idade limite seria mais ou menos os 70 anos. Certo. Meu amigo, vamos pedir agora para o nosso diretor de estúdio aqui, jogar aqui uma pessoa importantíssima,
que é a minha cachorrinha Ternura, que está dizendo que São Paulo nós estamos com 22 graus. Ai, que fofa, Certo? ternura. Você tem animalzinho? Eu tenho 2 gatinhos, o Thor e a Liz. Nossa. Thor e Alice? Liz. Alice. Liz Taylor, que ela tem A olho Liz Taylor. azul O e ela Thor é é toda aquele- branquinha. Ah, lógico. E o Thor é aquele cara... E o Thor, inclusive, tem muita homenagem a esse seu He-Man aqui. O Thor é um gato amarelo, doidinho de pedra. Qual a idade deles? Então, com 5 anos, eles são irmãos, São irmãos? da mesma ninhada. Que cor é o Thor? O Thor é amarelo. O que Thor coisa mais amarelo e o linda. outro? Branca. Branco. Porque as gatas, é você sabe o que as, casal. você sabe que as gatas, né, elas transam com vários gatos diferentes. Então, a ninhada é uma mistureba. Então, eu conheço... Então é diferente. Com o animal, ela pode ter o esperma de um, não sei se... Isso E o mesmo. esperma de outro, de outro? Isso, e Então- aí nasce a ninhada ali com aquela variedade. eu não sabia disso. Pois é, as gatas são espertas. Não, eu As acho que gatas muita e as gente não sabe. golfinhas. Ah, As golfinhas, os golfinhos, né? O golfinho é um bicho de bando. certo. E todos os machos dos golfinhos cuidam igual de todos os nenéns. Sabe por quê? Por quê? Porque a golfinha, ela libera geral pra turma. Você não sabia, Eu não? amo essa Que história. bom. Porque a gente vê muito essa história, por exemplo, lá nos gorilas, né? Porque eles veem um gorilinha que não é daquele macho, geralmente eles tendem a matar. Certo. E os golfinhos são diferentes. E a gente descobriu que é por isso. Eu adoro. Eu não sabia, não tinha a menor ideia. Eu adoro. achava que o esperma era só de um e pronto. As gatinhas, ó! As gatinhas e as golfinhas. Querida, nós vamos agora. Eu estou aqui com os espelhinhos e eu vou te passar alguns espelhos, você vai escolher e você vai me falar a respeito deles. Certo? Espera um momentinho, deixa eu ajeitar aqui. Você pode escolher o espelhinho, querida. Começar com a vermelha? Vida. O que é a vida para você, minha querida? A vida é um presente, não é não? A vida para mim é um presente. Eu acho que não tem nada tão valioso como a nossa vida. Eu tenho um prazer de viver assim que não é aquela coisa boba, né? A vida é maravilhosa. Não, a vida tem momentos, tem horas que você quer se jogar da janela, né? Mas você pensa sempre no dia seguinte, você pensa em tudo que é poder viver, poder sentir as pessoas. Eu sempre falo que eu não quero morrer, não. E quando eu morrer, eu vou sentir muita saudade de estar vivo. Porque eu acho que a vida é isso, a vida é um presente. E nós, já que a vida é um presente, você acredita em várias vidas, reencarnação? Como é isso para você? Ou a vida é uma só? Então, eu sou espiritualizada, né? Mas o meu conhecimento racional não me deixa racionalmente acreditar tanto. Então, eu acho que a vida ela tem que ser vivida intensamente como se ela fosse única. Entendi. Sempre. Agora, eu não sei, quem sou eu para saber se tem depois ou não tem? Eu sei que assim, se não tiver depois, eu quero aproveitar muito nessa, entendeu? Certo. Vamos pegar o amarelo. Ai, meu Deus, vida e morte. Morte, vida e morte. A morte, agora vamos falar. Eu já comecei. Olha, a morte é difícil, né? Porque é um processo natural. A gente vive esse ciclo de vida e morte, né? Ainda mais a gente que é médico, né? A gente vive esse ciclo todos os dias, né? Toda hora. Então, as minhas células aqui, enquanto eu estou falando com você, tem algumas morrendo e algumas nascendo. Você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer de jeito nenhum. Né? Eu já tive algumas... Eu, aos 10 anos, tive uma doença muito grave, fui parar no UTI, tive essa sensação de pré-morte e... Não gostei, não quero saber disso, não. Né? Então... E suas pacientes? Como lidam com a morte? Então, a grande maioria. A grande maioria, eu acho que eu diria que tem isso também, né? As suas pacientes acabam sendo parecidas com você. Eu vejo que as minhas pacientes gostam muito de viver. Eu acho que ninguém está preparado para a morte como a gente supõe. Meu pai teve uma história assim, meu pai ficou doente durante muitos anos e eu achei que estava preparadíssima para a morte dele. Não estava. Então, a morte também, assim como a vida, é sempre uma surpresa. Por mais que a pessoa esteja muito doente, tudo é uma surpresa. E é uma surpresa da ausência. Por isso que eu acho que a gente tem que viver intensamente e deixar boas memórias. Porque eu acho que morte tem muito a ver, assim, a morte filosófica tem muito a ver com você não ter deixado boas memórias, você não ter deixado impressão em nada. Você vai desaparecer.
Né? Então, A sua vida não teve sentido, né? isso, E viver com a vida sem sentido, exatamente. a vida, gente, Isso é morte. Isso é morte em vida. morte em vida. Tem pessoas que vivem menos, Isso. porque produzem pouco. E é uma pena. E não querem produzir. E nós temos tanta coisa boa para fazer. E é uma pena. Se você me perguntasse se eu gostaria de ter uma chave para ligar essas pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que vale a pena. É óbvio, né? Tem os malucos, psicopata e tal, que esses caras eu acho que vieram com defeito de fábrica. Mas a grande maioria de nós tem alguma coisa muito legal, né? Você ganhou esse presente. Então deve ter algum motivo aí. Tirando, como você falou, os psicopatas, os narcisistas, né? Eu acho que psicopata passa um pouco pelo narcisismo, né? Que tem porque eu sou especialista em narcisista, sabe? Nossa Eu Senhora. estudei, especialista, assim, estudei, é meu maior campo de estudo. E há uma diferença entre. Eu temo mais o narcisista do que o psicopata. Porque o psicopata, só dando um toquezinho, o psicopata é aquela pessoa que ele não tem sentimentos mesmo. Ele é como uma cobra. Você não pode exigir que a cobra goste de você, você pode cuidar dela a vida toda e ela pode te picar a qualquer momento, tudo bem. O narcisista tem sentimentos. Só dele. Só dele, e ele tem o prazer, no estágio maior, de lhe fazer o mal. Ele tem esse prazer, então isso aqui é terrível. Isso existe muito, viu? Infelizmente, na minha família, eu tinha uma pessoa assim, que eu amava muito, né? E ela não lhe amava. Eu acho que essas pessoas elas não conseguem ver além delas. Exato, é isso, é triste, não é? E é muito triste quando você está muito perto de uma pessoa assim. Mas uma coisa que é importante a gente falar, né? Essa coisa da histeria, né? Só para quem não sabe, histeria vem de ísteros, que é o útero. Então, eu acho muita... É por isso que histeria sempre ficou ligada às mulheres. mulheres, sempre né? falava histérica. Antigamente usava-se muito esse termo. Aquela mulher histérica, quando ela estava que a histeria tem surtando, um pouco a ver, quando ela tem um estava pouco a surtando. ver com o narcisismo também, Certo, né? Então, é importante essa coisa de a gente também não levar essa coisa do narcisismo e da histeria só para o campo feminino. Não, o masculino. Existem Inclusive, muitos tem a teoria narcisistas. que os narcisistas homens o número é maior do que a mulher. Não se sabe exatamente, mas existe todo um estudo que começa a falar, mas ninguém sabe porque o narcisista não se apresenta como narcisista. Então, a gente não Eles pode. são encantadores. Então, a pesquisa, como fazer essa pesquisa? Eles são encantadores. São encantadores. E assim, eu sempre falo, né? Essa pessoa muito próxima de mim, até meus amigos falam isso, é muito bom quando você olha de fora. Divertida, bacana. Agora, na intimidade. Agora, você ser filha é complicado, né? É complicado. complicado. Você vê que aqui a gente começa a falar uma coisa, passa para outra. Pois tô vendo. A vida é toda cheia de E eu adoro falar. Misturas. Que ótimo, né? Querida. Vamos pegar o verde e amarelo. Depressão. Eita. Quem nunca, né? Certo. Quem nunca? É assim, é importante, eu acho que diferenciar, agora eu vou falar como médica, então é importante diferenciar depressão, né, de tristeza. Nem todo deprimido é triste e nem toda pessoa triste é deprimida. Tá? Então a gente tem um tipo de depressão que eu acho que é muito comum nos profissionais de saúde, tá? Que é aquela pessoa que tem sinais de depressão, ou seja, vai ter alteração do ciclo de sono, vai ter alteração no apetite, vai ter alguma alteração de humor, né? Vai ter um desprazer com tudo, né? A depressão, ela te deixa como se você fosse uma pessoa morna. As coisas nem te animam e nem te destroem, né? Aquela bile negra, né? O demônio do meio-dia. E, às vezes, isso não vem com o humor deprimido. Então, às vezes, a pessoa está ali trabalhando, ela está falando com você, ela está até agindo, às vezes tem momentos até de alegria, né? Mas ela está deprimida, porque ela está com o sono lá embaixo, ela não está conseguindo dormir, ela não consegue se alimentar direito. Não tem autoestima boa. Entendeu? Então, depressão é uma doença, é a doença que a gente acha que vai mais crescer na humanidade, agora nesse século. Está só começando, a gente já tem muita depressão, né? E as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque é um diagnóstico médico, né? Tristeza, não.
Porque também tem o outro lado, né? As pessoas, tudo que é tristeza. Então, por exemplo, o luto, né? A gente falou aqui do luto. O luto é importante. Normal você ficar triste. Lógico. Né? E não tem uma coisa fisiologicamente normal. É normal o luto por 1 mês, 2 meses. Não tem nada disso. Cada Isso é tudo caso besteira. é um caso. Cada caso é um caso. Agora, é importantíssimo o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, para a gente ver quando que a gente mudou. Em que horas que essa tristeza passa a ser depressão e a gente precisa entrar com medicamento. Tá? Porque existe sim um desbalanço, e a gente não tem ainda como medir isso no sangue, um desbalanço hormonal dos neurohormônios. Né? A gente está ouvindo muito hoje em dia essa história da dopamina, da serotonina e tudo mais. Tem razão? Tem, lógico que isso tudo existe, mas a gente não tem ainda como quantificar. Então, acaba sendo que o tratamento ele é feito à base desse diagnóstico, desses sintomas, né? Muita alteração de apetite, sono, essa ideação de morte. Né? Então, tomar muito cuidado com a pessoa que está deprimida e fala para você, eu quero exterminar a minha vida. Opa! Pega a pessoa, coloca do seu lado, liga para o CVV. O CVV é muito importante. Excelente. É excelente. Nós temos o CVV aqui, que é muito bom. Excelente. E é um telefone que te ajuda, é rápido. Então, se você está com algum amigo, né, isso vale muito para os jovens. A gente tem visto suicídio em jovens. É uma pena, né, porque o jovem ele é mais impulsivo. A mente do jovem, a nossa mente, né, não, a minha também é de jovem, não é mais. Mas o cérebro vai amadurecendo com o tempo. E a gente descobriu que o cérebro ele é muito impulso e pouca cognição, né? No começo da sua vida. E depois vai mudando. Você vai controlando mais os seus impulsos e aí você acaba tendo uma cognição, ou seja, você vai analisar os seus atos com mais clareza, né? E esse processo nos jovens, assim, eles são puramente pulsão, eles querem ir lá e fazer. E é a mesma coisa na hora que eles têm uma vontade de se deprimir. Então, é aquele jovem que conversou com a namorada brigou com ele fecha a porta do quarto e se joga. Agora, com certeza, tem alguma coisa aí nessa história que já não estava indo bem. Lógico. A coisa não é de repente, nada é de repente. Nada é tão de repente assim. Então, você notou alguma coisa? Conversa. E a gente tem que conversar mais sobre isso. Que bom que a gente tem que... Vamos conversar mais sobre isso. Não tem problema nenhum se você está com uma depressão. Nós vamos tratar, você vai continuar trabalhando, vai tomar o seu remédio, entendeu? A gente não pode ter preconceito com a doença só porque a gente ainda não tem como medir ela no sangue. Ninguém tem preconceito com diabético. Tem. Por que vai ter preconceito com alguém que está deprimido? Mas as pessoas têm preconceito até contra comprimidos. Depende do comprimido, a pessoa diz, não posso tomar. Esse tipo de comprimido eu não tomo. Não, então... Até para depressão, as pessoas dizem, não quero ficar viciado. Mas se for diabético, como é que ele... Não vai ficar viciado. Então, assim, a gente tem que perder esse preconceito mesmo, né? O que acontece? É uma doença, a gente tem medicamentos super adequados, e são medicamentos hoje em dia, esses inibidores de recaptação de serotonina, por exemplo, né? Que você pode tomar por muito tempo na sua vida. Eu, como ginecologista, uso muito para algumas pacientes que têm tensão pré-menstrual. Tá? Porque nós, mulheres, a gente acaba tendo mais depressão e a gente acaba se diagnosticando mais, até porque a gente vai mais ao médico. Então, não tem problema nenhum tome o remédio com calma, não fica querendo, se cobrando, até para fazer uma terapia. Às vezes a pessoa está tão não tem nem condições de encarar uma terapia. De encarar uma terapia. Né, assim, a terapia que a gente considera em medicina baseada em evidências é a cognitiva comportamental, tá? Agora, vamos lá, eu adoro me conhecer, eu adoro me aprofundar. Eu acho que quem já teve o prazer de ler Freud, de ler Jung, então eu durante muito tempo adoraria poder voltar, terapia, psicanálise. Né? Mas aí é uma coisa pessoal minha. Então, a pessoa que está deprimida, ela pode muito bem começar a tomar o remédio e fazer um pacote de comportamental para ir saindo daquele... E aí, se ela se apaixonar por isso... Porque Jung é apaixonante. Apaixonante. Eu adoro... Sempre me perguntam, porque hoje tudo é comportamental.
E eu tenho toda uma formação anterior, porque eu sou formada também, como você, há muitos anos, há mais de 30 anos, coloca 30 anos aí. E a gente fazia isso na época, mais do que nunca estudava Jung, que eu sou apaixonado. Então, quando eu digo, eu sou sempre comportamental, que eu falo, que foi o último que eu fiz, porque eu tinha que fazer, porque senão eu não ia ter paciente, eu penso em Jung, eu digo, não, eu não sou só comportamental. Eu não posso dizer que sou junguiano, mas a gente é uma mistura de tudo, não é? Porque é a nossa história, dependendo do paciente, o paciente chega, não tem certos problemas, vamos trabalhar Jung, vamos trabalhar símbolos, que é tão interessante, porque eu tenho que ficar no comportamental. Agora, tem casos em que a coisa tem que ser puramente comportamental, porque aquela pessoa se apresenta daquele jeito que não tem condição de abstrair nada. Eu tenho medo de aranhas. Então, ok. Pode ser que você descubra que tem alguma coisa. Aí, se você quiser, se aprofunde. Mas para medo mas de tem aranhas... que ser imediato. Uma coisa que resolva o problema de imediato. E depois, se a pessoa quiser continuar no processo, a gente pode entrar em outras coisas. Isso. Que eu acho que é o ideal. Eu também acho. A nossa história mesmo tem muito a ver com a sincronicidade do Jung. Exatamente. Nós estamos aqui por a questão de sincronicidade. Exatamente. E quantas coisas na vida não são assim? E aí, se você estudou isso, você vai ver isso lá na hora e vai ter uma relação causal. Se você não estudou, você pode, às vezes, atribuir a outras coisas e que eu acho que é muito legal, assim, você poder... Eu acho que Jung e Freud são maravilhosos, só que, assim, como médico, eu tenho que falar que aceito é a medicina... tradicional, tradicional, Freud, lógico, né? lógico. Então, porque eu já vi isso acontecer, infelizmente, né? Quando você começa a sua formação como médica, eu já vi gente falando... não, porque a loucura é linda. A loucura não é linda, não é bonita, gente. Não é bonita. O descontrole não é legal. A loucura não é bonita. Não é então, bonita. você pega um paciente esquizofrênico, não é bonito. Não tem nada de criativo ali. Não, e algumas pessoas romantizam a loucura. Isso. Não vamos romantizar nada. Isso. A loucura, a depressão, nada disso é bonito. Isso. Não é? E aí você tem que ajudar essas pessoas. Esquizofrenia é outra doença. Se você trata a tempo, você pode ter, às vezes, uma vez só um surto. E tratar, e hoje em dia tem medicamentos novos para esquizofrenia, então a gente não pode mais perder esse material tão importante da vida, né? A gente não falou que a vida é um presente, então, não pode perder para uma besteira de não tomar remédio, né? Ou não fazer o diagnóstico. Porque esse negócio de angústia, tristeza é cultural. Tivemos uma época onde os poetas eram depressivos, ele é depressivo, mudou. Querida, temos mais um espelho último. Quem sou eu no espelho? Quem você? Olha. Acho que depois de tudo final. isso você escolheu e deixou isso. Foi você que deixou para o final. Como médica, as pessoas já te conheceram, mas quem é você no espelho? Quem é você? A primeira definição de mim, eu sou uma mulher. Eu adoro ser mulher. Né? Eu sou uma mulher, uma pessoa que gosta da vida. E eu sou médica de alma. Né? Assim, quando você me pergunta se eu não acredito nisso, eu sempre quis ser médica, desde muito pequenininha. E tudo que eu faço na vida é impressionante. Me remete para esse lugar da médica, da obstetra que dá a luz, que traz a luz, né? Apesar de nunca ter tido filho. Então, eu diria que eu sou uma mulher que representa uma mulher que gosta muito, muito, muito desse universo feminino. E sou médica, ginecologista obstetra e mãe do Thor e da Liz. Eu sei que não pode falar mãe, mas é tutor, mas eu me sinto como se fosse mãe deles. Mas tudo bem, eu sou pai da ternura e assumidamente em todas as redes sociais o povo está aí me vendo com a ternura todos os dias. E quando a ternura adoece, ela tem uma porção de gente que a curte. Acho que é só essa sou eu no espelho. Meu amigo... Agora nós temos a lâmpada do Aladim. Eba. E você pode fazer um pedido para o universo. Para o universo. O que você pede? Qual o seu pedido? O que você gostaria que acontecesse com você ou com o mundo? Ou com os dois? Eu gostaria que o mundo fosse um mundo mais tranquilo, um mundo com mais diversidade e muito mais inclusão, menos desigual. Eu acho que se eu pudesse pedir uma coisa para Aladim, né, gente, vamos diminuir essa desigualdade, vamos trabalhar para as coisas melhorarem, para as pessoas serem mais
para a gente focar mais no que a gente converge, no que a gente diverge, e que a gente possa olhar um ser humano para o outro como ser humano, e não como aquele que é diferente e criticar a diferença, sabe? Eu acho que eu pediria isso. Diversidade e inclusão, de verdade. Que ótimo. Verdade. Minha querida, terminamos. Nossa, eu amei, passou muito rápido. Minha querida Roberta, olha, muito obrigado pela sua presença. Você encheu o nosso espaço de alegria, de energia boa, de paz. Que você continue com o seu trabalho, que é muito bonito. E pessoas como você que nós precisamos no mundo. Muito obrigada pela presença. Para quem está aí, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Curtir, compartilha com os amigos, porque esse podcast é muito importante, muito legal, está fazendo um serviço vital para todo mundo que está ouvindo. Tá? E quero agradecer você demais, Agenor, demais. Eu amei, pode me convidar outras vezes. Foi um prazer. Querida, aqui está o seu registro que eu fiz no Mergulhando no Espelho. Nossa, que lindo! Ai, que maravilhoso! Nossa, muito obrigada, Agenor. Nossa, que sensível. Eu estou muito bonita aqui, adorei. Mas você é uma pessoa bonita. Muito obrigada, meu querido. Turma, terminamos o Mergulhando no Espelho. Se inscreva, compartilhe e curta. Venha fazer parte desta família que curte muito você e tudo que é sensível ligado à natureza. Tchau!